Voltando para a nossa reflexão, este é o vídeo 3 da nossa aula 6 de Teologia Sistemática 1, do curso de Bacharel em Teologia da Faculdade FAECAD. Portanto, dando continuidade a refletir sobre revelação, tudo o que Deus faz é revelação do seu caráter, propósito e vontade. Tudo o que Deus faz é a revelação do seu caráter. Já vimos os nomes de Deus em outra ocasião, as características, caráter, propósito e vontade. No sentido especial, essa atividade divina é a revelação de si mesmo, com o objetivo de chamar as pessoas no conhecimento do próprio Deus através de seu Filho. Portanto, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, podemos dizer que Jesus é a revelação plena de Deus na história humana. Jesus é a revelação plena de Deus na existência humana. E o Verbo se fez carne e habitou, se tabernaculou entre nós, construiu a sua casa entre nós. Revelação é a manifestação daquilo que nos diz respeito de forma última, isto é, que nos revela algo que é mais importante da vida humana, da história humana, da existência, que é algo mais importante que devemos conhecer. O mistério revelado é de preocupação importante, preocupação última, porque para nós, seres humanos, porque é o fundamento do nosso ser. Se todos os seres humanos pudessem compreender e aceitar verdadeiramente, independentemente de qualquer aspecto religioso, mas de abrir o coração, abrir a mente para compreender que o mistério que é revelado pelo próprio Deus é de preocupação última, de mais importante, aquilo que é mais importante. Por que é mais importante essa preocupação última? Deus é o fundamento do nosso ser. Isto é, o ser humano sem Deus, ele se torna desqualificado. Portanto, é preciso, quando fala que o ser humano sem Deus é o ser humano que não reconhece. São as nações que não reconhecem o Deus verdadeiro, as pessoas de forma coletiva e individual que não reconhecem Deus como o Criador, Deus como aquele que rege todas as coisas, que estabeleceu e que rege todas as coisas, se comunicando, se relacionando, portanto, com a sua criação. Portanto, o mistério revelado é de preocupação última para nós, porque é o fundamento do nosso ser. Ainda mais sobre a revelação. Não há revelação se não houver ninguém que a receba como a sua preocupação última. Isso demonstra o método de correlação abordado por Paul Tillich, referindo-se ao Deus que se relaciona com a sua criação, e esta criação tem de dar uma resposta ao Criador como forma de percepção do agir da graça. Então, não há revelação se não houver ninguém que a receba, como aquilo que é mais importante, o mais importante para o ser, que é o próprio Deus, é reconhecer o próprio Deus que se revela tanto na criação quanto na sua palavra.
Existem alguns meios da revelação. Meios. Por exemplo, o primeiro meio da revelação é a natureza. A natureza, as obras criadas por Deus como meio de revelação. Não há realidade, coisa ou evento que não possa se tornar um portador do mistério de se entrar numa correlação revelatória. Toda pessoa e toda coisa participam do ser em si, isto é, no fundamento e sentido do ser. Vou explicar melhor. Não há diferença entre uma pedra, uma rocha, por exemplo, e uma pessoa, em sua potencialidade de se tornar ou de se tornarem portadores da revelação. Um da revelação natural, outro da revelação especial, enfim. No campo da revelação geral, diria da natureza, por exemplo, não há diferença entre uma pessoa e uma rocha, porque ambos são portadores da revelação. Tanto o ser humano quanto a natureza, ou a rocha, a pedra, foram criados por Deus, entrando numa correlação revelatória. Mas há uma grande diferença. E é preciso atentar para a diferença. Por exemplo, uma pedra, imagina uma pedra, uma rocha, representa um número bastante limitado de qualidades que são capazes de apontar para o fundamento do ser e do sentido. Vamos pensar numa pedra. Ela serve para quê? Pode servir para decorar, pode servir para as construções de uma forma geral, pode servir até como arma. Uma pedra, uma rocha, pega uma pedra para o calçamento das ruas, essas pedras de paralelepípedos. Então você imagina as qualidades de uma pedra, que elas são qualidades limitadíssimas. Portanto, ela é portadora da revelação de Deus, sim, mas há uma diferença muito grande. A pedra, ela não aponta para o fundamento do ser e do sentido. Mas uma pessoa representa as qualidades centrais e, por implicação, todas as qualidades que podem entrar ou que podem apontar ao mistério da existência, mas ambos são portadores da revelação. Se você imagina uma pessoa, a pessoa, Deus criou o homem e a mulher e soprou neles o seu espírito, fôlego de vida. O ser humano, ele se tornou um Nefesh Hayah, um ser vivente, um ser que vive. Portanto, o ser humano o ser vivo é a própria glória de Deus, que se manifesta, por exemplo, no homem, na mulher, na pessoa. Portanto, uma pessoa pode apontar mais do que uma pedra para o mistério da revelação. Deus, lá na própria palavra, diz que Deus criou o ser humano conforme a sua imagem e semelhança. Não na parte física, mas diria, nos aspectos morais, éticos. O ser humano, ele é criado por Deus e ele, sendo bem educado para a glória de Deus, ele faz coisas maravilhosas na história. Então, os meios da revelação também, a natureza, por exemplo, considerando a natureza, os elementos naturais, a natureza não pode ser uma base argumentativa para conclusões sobre o mistério do ser. Por quê?
Isto é observado face às distorções da revelação através da própria natureza. Isso devido ao pecado, ao afastamento do homem de Deus, tornou a natureza, como diz lá no Gênesis, maldita é a terra por tua causa. Depois que ele se afastou de Deus, ficou inimigo de Deus, de si mesmo e da própria natureza, e também do próprio semelhante. Daí as dificuldades de se viver em comunidade, em harmonia, de se exercitar a solidariedade. Então, os problemas maiores que existem nos seres humanos é o convívio. Conviver é uma arte. Outro meio assim da revelação, nessa continuidade aqui de reflexão, da nossa reflexão, é que a história, grupos e indivíduos também como meios de revelação. Portanto, revelação histórica não é revelação na história, mas através da história. Uma vez que o homem é essencialmente histórico, toda revelação, mesmo que seja medida através de uma rocha ou de uma árvore, ocorre na história. Os eventos políticos, então, são interpretados como dons divinos, julgamentos, promessas, e, portanto, como questão de preocupação última e manifestação do mistério do ser. Portanto, um grupo, por exemplo, que tem uma experiência extática em relação ao seu destino histórico, pode se tornar um meio de revelação para outros grupos. Por exemplo, a igreja cristã sempre esteve consciente de sua vocação de ser portadora de revelação para nações e indivíduos, ainda que nela, na própria igreja, ela seja imperfeita e nela tenha pessoas que não dão respostas positivas à palavra de Deus, à própria história, ainda que nela, na igreja, existam pessoas com más índoles, por exemplo, mas assim mesmo nela, ela mesma, a igreja, aquela que tem consciência de que ela tem de sair de si para fora, para mostrar a própria revelação, a própria palavra, a mensagem divina às nações, aos povos. Ela, a igreja genuína, que só Deus conhece, ela tem consciência, ainda que as portas do inferno tentem prevalecer sobre a igreja, ainda que Deus está edificando a sua igreja ao longo da história. Ao longo da história. Então, um grupo que tem uma experiência estática, quer dizer, de sair para fora, não ficar dentro do seu quadrado, mas de ter a consciência da sua natureza e missão, como, por exemplo, é a igreja. Imaginem se todas as nações da terra, pelo menos uma grande parte pudesse, e pessoas, grupos, pudessem ter consciência daquilo que são, daquilo que devem ser, da missão de cada elemento, o mundo seria bem melhor. Finalizando este vídeo 3, nos encontraremos no próximo vídeo, que é o vídeo 4 da nossa aula 6. Até lá, então.